palavra para a Mariana, que é representante do DA, e ela vai fazer umas apresentações e vamos iniciar as nossas atividades. Então, eu gostaria de desejar um bom dia a todos, agradecer, sobretudo, pela presença, sintam-se abraçados, mesmo na situação virtual. Eu acho que é sempre importante fazermos esse adendo, né, de acolhimento e que as pessoas se sintam bem aqui. Eu acho que esse é um momento onde nós podemos convergir, não apenas ideias, mas discussões críticas, primando sempre pela ciência e pela grandiosidade dos nossos convidados. Só para fazer uma menção ao professor Helder, ele, infelizmente, está com Covid. Eu descobri isso no sábado, aliás, na sexta-feira, e é uma situação que realmente o impede de estar aqui. Ele informou que lamenta bastante, nós também, mas a saúde em primeiro lugar. Então, eu agradeço a presença para vocês e passo a palavra para a nossa presidente do DA, Mariana. Fique à vontade. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer novamente a presença de todos. O projeto Juris Pensando, ele nasceu no ano de 2019, juntamente com a proposta de, gestão anterior do diretor acadêmico, e nós só conseguimos colocar em prática no ano de 2020, de forma remota, por diversos intempéries que tivemos, né? Ele, ano passado, foi constituído por um grupo de pesquisa em 7 encontros sobre direito penal, no geral. Nós fizemos um apanhado de todos os temas que perpassam no direito penal no Brasil e todas as problemáticas atuais. Esse ano, nós resolvemos tratar de forma diferente o projeto, fizemos a opção por realizar um evento mensal, que também terá diversos formatos. Esse mês resolvemos fazer de forma de roda de diálogo, né? E os próximos meses terão formatos diferentes. Nós temos o apoio da extensão, como todos os anos, e eu gostaria de agradecer novamente a professora Rebeca por esse apoio contínuo, e conseguimos o patrocínio esse ano da editora Juruá. Inclusive, teremos um sorteio do e-book no final do evento de hoje, e todos podem usar também o código Juris Pensando para conseguir 15% de desconto nas compras do site na editora Juruá. Quanto às perguntas que forem sendo feitas, eu gostaria que fizessem no chat, e no final nós iremos fazer um apanhado das perguntas e fazê-las, certo? Então, vamos lá. O primeiro palestrante, como pedido, vai ser o professor Marcelo Labanca. O professor Marcelo, ele é professor de Direito Constitucional pela Unicap, formado, mestre e doutor em Direito pela Federal, daqui do Estado, realizou pesquisa de pós-doutorado na Universidade de Pisa, na Itália, com bolsa pela CAPES, e é professor permanente do PPGD da Unicap. Atualmente, se dedica à pesquisa do direito constitucional estadual, federalismo e direitos fundamentais no plano subnacional. Pode começar, professor. Obrigado, Eduarda. Eduarda, né? Mariana, eu sou péssimo de nome, sou bom fisionomista, viu? Mas de nomes eu sou. E como a gente ficou meio preguiçoso, né, Luciana, agora nesse universo online, porque a gente vê as pessoas, a gente vê o nomezinho escrito, né? Então, só que aqui está diretório acadêmico. Então, desculpa, Mariana. Tem que ter um lado bom, né, Marcela? Tem que ter um lado bom, né? Tem que ter um lado bom. Eu queria primeiro dizer da minha grandíssima alegria. Eu sei que isso é meio clichê, né? Todo mundo, quando começa uma palestra, diz: eu gostaria de agradecer a imensa alegria, mas é uma alegria mesmo, porque eu estudei aqui na FECAP. Eu me sinto, na verdade, não fiz direito, né? Eu fiz a administração de empresas na época. Comecei a fazer o primeiro ano, fiz o segundo ano, depois eu fazia concomitante, na verdade, fazia direito e administração. E, cara, eu tenho boas memórias afetivas, boas memórias
desses corredores da FECAP. Grandes memórias. Então, voltar, mesmo que virtualmente, a um ambiente que me acolheu, que eu fiz amigos e que eu tenho boas lembranças, para mim dá uma sensação boa. É bom você começar já uma palestra assim, né? Porque você já começa numa energia boa, numa energia massa, para falar também sobre um tema que é um tema que eu, tipo, dedico minha vida inteira a ele, que é o tema do federalismo, o tema da discussão sobre as questões federativas. Esse tema eu me apaixonei por ele numa aula de João Parente, que foi meu professor, você bem conheceu ele, Luciana, João Parente, ele foi meu professor de Direito Constitucional, e aí ele estava falando sobre repartição de competências, remanescentes, tal, aí eu gostei do tema, comecei a pesquisar e comecei a debater com ele. E aí ele me chamou para ser monitor de constitucional, uma monitoria totalmente voluntária, a monitoria não estava estruturada ainda, então eu dava aula junto com ele. Depois ele me levou, ele era professor da Católica e da Federal, me levou para fazer algumas apresentações lá na Federal para as turmas dele também. E sabe aquele, acho que todo mundo tem assim meio que um ídolo, uma pessoa que na faculdade que você se inspira, né? Então ele foi realmente um cara que me inspirou bastante. E mais do que me inspirou, ele aplicou em mim uma técnica que a gente utiliza muito hoje em dia, que é chamada disciplina positiva, que é você premiar basicamente o acerto e você incentivar. E aí, quando você está sempre ressaltando o que há de bom nas pessoas, se você ressalta o que há de bom nas pessoas, as pessoas elas crescem. As pessoas elas tendem a crescer. É muito ruim você conviver com pessoas que estão sempre te criticando, apontando aquilo que te falta e não aquilo que te sobra, aquilo que é ausência, aquilo que não é presença. E João Parente ele teve essa característica, né? Então, aqui eu estou fazendo essas duas observações iniciais para mencionar isso, da minha alegria de estar novamente na FECAP e falando sobre um tema que surgiu lá atrás, que é o tema que eu levei para o meu mestrado, para o meu doutorado e para minhas pesquisas todas são nessa discussão sobre federalismo. E aí a gente entra especificamente no ponto central, que é dilemas do federalismo. Deixa eu ver aqui como foi colocado o card inicialmente. Estou entrando aqui para ver A o card pandemia como... de Covid-19 e os Dilemas, né? Dilemas, né? Isso. Como é? Repete. A pandemia de Isso. Covid-19 e os novos dilemas do Dilemas federalismo do brasileiro. federalismo brasileiro. E aí isso me lembrou também o livro que Glauco organizou, Dilemas do Constitucionalismo Brasileiro. É um livro muito bom. Eu tenho um artigo escrito, um capítulo escrito nesse livro organizado por Glauco, Dilemas na Constituição de 88. Tem muita coisa boa naquele livro, Glauco. Eu estou me lembrando desse livro porque ontem eu fui organizar minha estantezinha no meu quarto, aí ele estava lá, verdezinho lá, e eu lembro desse livro, Dilemas, de um trabalho publicado lá também sobre federalismo. Mas eu gosto muito de conversar, olha aí, tá vendo? Dilemas na Constituição. Eu gosto muito de conversar. Lena levantou a mão. Eu não sei se a gente pode ir debatendo aqui ou se deixa as perguntas para depois, Rebeca. Como é que você prefere? Perguntas para depois, eu acho mais interessante. Na verdade, eu acho que ele estava testando essa ferramenta de levantar a mão. Certo, beleza. Porque não tem ninguém com mão levantada aqui. Mas perguntas nós pegaremos no chat. Joia, joia. Gente, deixa eu começar a trabalhar com vocês alguns temas. São polêmicos. Se segurem na cadeira. Quem tiver em pé, se sente. Porque a gente vai agora trabalhar com boa parte dessas polêmicas que estão acontecendo em relação a Estado, presidente da República dizendo o Supremo tirou as nossas competências, os estados, os municípios querendo atuar, fazendo lockdown, restringindo culto, o que é que pode, o que é que não pode, essa renovação desse federalismo brasileiro. Então, eu começo aqui falando um pouco sobre isso, mas para falar sobre isso, eu preciso antes... Gente, a gente está aqui num curso de Direito de graduação, então eu preciso antes levantar alguns fundamentos, né? Eu preciso colocar alguns fundamentos sobre o nosso tema. Eu não vou falar, nós temos aqui dois, Covid e federalismo. Eu não vou falar aqui sobre Covid, eu vou falar sobre federalismo. Então, eu preciso levantar aqui algumas questões iniciais sobre federalismo. Sobre federalismo. Primeiro ponto que eu queria dizer aqui a vocês. O federalismo não se confunde com o Estado federal. O federalismo ele existe para além do Estado, antes do Estado. O Brasil ele já tinha federalismo na época do Império e na época da colônia. Brasil colônia, eu já posso dizer que havia federalismo no Brasil colônia. Então, o federalismo ele é uma doutrina social, assim como o liberalismo, assim como o socialismo, e ele não tem nada a ver com
a forma de Estado federal. Eu digo que existia federalismo no Brasil, império no Brasil. Tem um artigo muito bom de Leonan Lisiero, que ele trabalha com esse assunto. O federalismo no Brasil, império. O ato adicional de 1834, o ato adicional de 1834, dando competências legislativas, transformando, mudando o nome dos conselhos das províncias para assembleias legislativas. Ali você já tinha uma forma de organização do federalismo, repartição territorial de competências, organização territorial, descentralização territorial, ou então até antes com as capitanias hereditárias, ou então com a Revolução de 1817. A Revolução Pernambucana, que nos dizem que não foi pernambucana, foi republicana, ela tinha uma característica federalista muito, muito, muito forte. Quem tiver curiosidade, coloque aí a bandeira da Revolução, que você vai ver. Tem 3 estrelas. A bandeira do Brasil hoje tem 26, 27 estrelas do Distrito Federal. 26 mais uma, Distrito Federal. E a bandeira da Revolução Pernambucana tinha 3, porque você tinha ali Paraíba, você tinha Alagoas. Então, qual é a lógica do federalismo? O federalismo, ele é uma ideia que procura reunir, agrupar coisas diferentes, manter a chamada união na diversidade. O lema central do federalismo é esse, união na diversidade. As revoluções, muitas revoluções, inclusive na época colonial, foram federalistas. O 15 de novembro que a gente, por exemplo, vamos pegar o caso do 15 de novembro. 15 de novembro, vocês bem sabem, né? É o dia da proclamação da... Quem lembra aí? 15 de novembro, feriado. Dia da proclamação da... Não ouvi. A República. Eu não sei por quê. Vocês não gostam da federação? Vocês têm raiva da federação? Porque não é da República, é da República e da federação. Olha aí. Esse é o detalhe. A transformação do Brasil, ela se deu exatamente em função disso. O que se queria? Se queria fazer uma república contra a monarquia ou o que se queria era mais autonomia? Será que era possível fazer uma monarquia constitucional, ou seja, manter a forma monárquica, mas dando autonomia às antigas províncias, estados? Existem monarquias constitucionais. Então, a grande discussão que girou, ou seja, os movimentos, as ideias federalistas, e por isso que, nesse primeiro momento, eu quero fazer uma distinção entre federalismo e federação. As ideias federalistas, elas eram pré-existentes à própria forma de Estado federal. Qual a grande diferença? A forma de Estado federal, ou melhor dizendo, a federação, enquanto forma de Estado, ela é a constitucionalização de uma forma de Estado. Mas eu tenho federalismo na sociedade, eu tenho federalismo nas indústrias, Federação das Indústrias de Pernambuco, Fiesp, Federação das Indústrias de São Paulo, futebol, Federação Pernambucana de Futebol. Então, a ideia, a lógica de divisão, de atribuições, de juntar coisas diferentes na lógica do all together, vamos estar juntos, mas somos diferentes, da união na diversidade, esse é o ponto central de uma lógica federalista. E de quem pretende ser federação. Qual é o lema da União Europeia? Coloque aí no site, o lema da União Europeia. Vocês vão ver que é o lema do federalismo. Unity in Diversity. É você preservar coisas diferentes, ou seja, ressaltar coisas diferentes, mas mantendo em um único agrupamento. Então, dentro dessa visão, você tem esse ponto central, que é a lógica do federalismo, e a pergunta que fica é: o que é que há de diversidade entre nós e que nos mantém unidos? Esse é o ponto. Então, se eu puder fazer uma pergunta aqui a cada um que está nos ouvindo, a Maurício, a Marília, a Larissa, a Ana, Lilith, se eu puder fazer uma pergunta a vocês, eu diria: o que é que nos mantém unidos? Porque, veja, se vivemos em um federalismo, em um Estado federal que positivou o federalismo enquanto forma de Estado, constitucionalmente positivado, então é porque tem que haver diversidades. Tem que haver diversidades entre as unidades que compõem a federação. Esse é o ponto. Tem que haver estruturas, possibilidade de decisões diferentes sobre coisas que eu posso ter uma solução no Rio Grande do Sul, mas a solução pernambucana pode ser outra. Ora, eu reconheço que há diversidades culturais, há diversidades até às vezes do ponto de vista da linguagem, mas eu não posso dizer que a nossa federação está estruturada, não é um federalismo linguístico, como, por exemplo, você tem na Bélgica, onde você tem a região de Valona, você tem o Flamengo, você tem uma estrutura de preservação, ou como, por exemplo, existe na África, em relação a algumas
algumas previsões de preservação de identidades linguísticas. No Brasil, não. No Brasil, todo mundo fala português. Às vezes, você chega no Sul, você fala pitoco, e o camarada lá do Rio de Janeiro não vai saber o que é pitoco. Aqui, aperta o pitoco da televisão, ou seja, o botão da televisão. Quando eu morei em Belo Horizonte, por exemplo, eu fui procurar um apartamento, passei em concurso, tomei posse lá em Belo Horizonte, né? Além de professor, eu sou também procurador do Banco Central. Cheguei lá em Belo Horizonte, tomei posse, procurei um apartamento, eu tinha um pouco de alergia, procurei um apartamento sem alcatifa. Aí a corretora disse, o que é alcatifa? Eu disse, alcatifa, a minha casa aqui em Recife tinha alcatifa, casa dos meus pais, a alcatifa era carpete. Então eu reconheço que existem algumas expressões que existem em outros estados de que a gente não conhece, ou que a gente trabalha aqui, que a gente não é mais. Atenção, isso não caracteriza. Falar arretado, comer bolo de rolo, ou então você... Eu fiz uma conferência há 2 anos atrás, logo antes da pandemia, fiz uma conferência lá no interior do Rio Grande do Sul. No interior, o carro da universidade me pegou no aeroporto e no meio do caminho, o camarada disse, eu vou parar esse carro aqui para poder a gente comer uma cuca. Aí eu disse, comer o quê, menino? Disse, comer uma cuca. Eu disse, o que é cuca? Cuca, para mim, era da história de Monteiro Lobato, aquela mulher que tomava vacina e virava jacaré. Então, cuca para eles é um bolo. Eu não tenho essa noção. Então, diversidades existem. Vamos lá. Unidade na diversidade. Ideia central do federalismo. Diversidades existem, mas elas não são suficientes para caracterizar a nossa federação. A nossa federação, efetivamente, ela se baseia na capacidade de decisão, de autonomia de decisão. Então, nós temos, atenção, porque isso tem a ver com o tema Covid, o processo de identificação de uma margem, de um espaço, de autonomia política para definir os próprios rumos de um determinado grupo de pessoas localizado em um determinado território delimitado, que não se confunde com outros territórios que vão ter, naqueles outros territórios, outras decisões. Então, nós temos aqui um espaço de terra, nós temos identidade aqui entre pernambucano, a gente sabe que o pernambucano não se confunde com o baiano, mas o que a gente quer mesmo é a capacidade, é o poder de tomar as próprias decisões. Aquilo que quando você é adolescente, você quando começa a ter uma noção da sua própria realidade, você começa a ter a noção da sua autonomia, e você não quer mais ir para o shopping com sua mãe, com seu pai, não quer mais pegar na mão. Eu tenho uma filha de 12 anos que ela não quer mais pegar minha mão andando no shopping. Porque ela começa a identificar a lógica de decisão, de ter... Tenho certeza que se meu filho de 14 anos ele tivesse mais autonomia, ele faria coisas que ele não faz hoje. Porque a autonomia que ele não tem não lhe permite fazer. Então, esse é o fundamento. Então, existem algumas características próprias do federalismo, existem características das federações. Não é uma receita de bolo. Quem aqui está pensando que é uma receita de bolo, eu digo, não é. Mas, gente, existem alguns pontos que estão presentes, se não em todas, mas na maioria das federações. Eu vou citar aqui alguns. Por exemplo, a existência de um tribunal constitucional ou de uma Suprema Corte para resolver conflitos federativos, isso eu quero ressaltar, porque isso tem a ver com o tema da Covid. A existência de um tribunal federal que rege conflitos federativos. Está lá na Constituição Federal, artigo 102, uma causa entre o Estado de Pernambuco contra a União. Quem vai julgar? Você vai entrar direto no Supremo Tribunal Federal. Você não vai entrar em um juiz federal, você entra no Supremo com essa ação. A discussão aqui sobre o Porto de Suape, Luciana, com que vai ficar a administração do Porto de Suape. Isso foi uma causa, isso foi uma ação civil originária no Supremo. Existe a necessidade de você enxergar o Supremo Federal como um tribunal da federação. Isso estava lá no livro O Federalista, de John Jay, de Madison e de Hamilton. As pessoas às vezes falam Marbury, Madison e Hamilton. Não, Marbury e Madison é outra decisão. Então, a existência de um tribunal para julgar conflitos federativos. Este é o papel do Supremo. Você não gosta do Supremo? Você critica o Supremo? Você acha que o Supremo é vergonha nacional? Essa semana eu fui colocar no Google STF. Aí o próprio Google já completou. STF, vergonha nacional. Existe agora um grupo de pessoas, existe um movimento atacando o Supremo. O Supremo, o que ele tem feito? O Supremo ele tem defendido a federação. Goste você ou não. Não é uma questão de política. Eu presumo que aqui existem pessoas que são da área jurídica, são alunos de direito, são cientistas. Atenção, o conhecimento que você está adquirindo na faculdade,
ele tem que ser utilizado não por motivações políticas. Você não pode utilizar o direito para poder, porque eu não gosto de Lula, então eu vou condenar Lula, eu vou perseguir, eu vou fazer, porque eu não gosto de Bolsonaro, então eu vou condenar ou perseguir Bolsonaro. Não se trata de Lula ou Bolsonaro. Se trata da sua capacidade de, com o conhecimento científico que você aprender, você utilizá-lo, respeitando o jogo democrático, que é um jogo de diversidade, de diferença. E você não fazer feitos nazistas, engenheiros nazistas que utilizaram o conhecimento das engenharias para transformar, fazer câmaras de gás para matar pessoas. Então, o conhecimento científico aqui não me importa, viu? Não me importa especificamente Maiara, Fernanda, Laís, não me importa Mariana, Ana, Larissa, Irani, não me importa se vocês são pró-governo, contra-governo, aqui é Constituição. E a Constituição, ela estabelece regras colocando de maneira clara competências. Estou vendo aí meu amigo Marcelo chegou aí, Marcelo Casselli, craque. Não sei se você pegou a parte histórica aqui, que eu falei um pouco sobre o federalismo na época do Império, mas tudo bem, isso aí você, né? Isso aí foi uma aula que eu aprendi, inclusive, com o meu amigo Marcelo. Mas veja, a questão é a seguinte, a questão é que, dentre as características de um federalismo, você tem, além da existência de um tribunal, existem várias características que eu poderia citar. Várias, 6, 7, a maioria 8, alguns colocam 8, mas são características próprias de estados federais. Mas eu quero só salientar duas. Uma é a existência de uma Suprema Corte ou Corte Constitucional, e a segunda é a repartição de competências. E dentro da repartição de competências, eu quero deixar claro aqui, para poder não ultrapassar meu tempo, né, que eu estou quase chegando aí à nossa meia hora, eu quero deixar claro que os estados eles possuem, sim, competência em matéria de saúde. É uma competência constitucionalmente estabelecida aos estados. Eu, inclusive, escrevi no Conjur, no ano passado, que o Estado poderia elaborar uma lei sobre aborto. Poderia haver legalização do aborto por lei estadual. Em estados onde houvesse uma questão, onde o aborto fosse uma questão de saúde pública severa, então você tem uma competência constitucional que precisa ser exercida sobre o direito à saúde. A questão, o aborto é uma questão de saúde pública? Sim ou não? Se é questão de saúde pública, o Estado ele tem competência para legislar sobre matéria de saúde? Sim ou não? Se ele tem competência para legislar, se o aborto é questão de saúde, ele tem competência para legislar sobre matéria de saúde, por que ele não poderia, por exemplo, fazer uma legislação para acolher as mulheres que morrem praticando aborto? As que não têm dinheiro, porque as que têm dinheiro procuram clínicas privadas. Aí o argumento contrário, não, porque isso é crime. Aí quem definiu que isso era crime? A Constituição? Não, não foi a Constituição, foi uma lei, ou seja, foi o legislador da União quem definiu que isso era crime. Então, eu tenho, de um lado, a competência constitucionalmente estabelecida para os estados, eu tenho, do outro lado, o legislador da União que estabelece que aquilo é crime. Então, qual é o limite do legislador penal? E aí eu faço a pergunta retórica. Então, tudo que o legislador penal disser que é crime, então, o Estado não pode legislar. Então, será que o legislador penal poderia dizer que a reeleição de membro da Assembleia Legislativa é crime? Ou será que o Estado tem autonomia para definir reeleição? Pelo menos uma delas. A gente sabe que o Estado tem. Aí pode o legislador penal dar, isso, a partir disso é crime. Mas ele está invadindo competência do Estado, a autonomia do Estado. Mas ele não está invadindo competência do Estado porque ele pode legislar sobre direito penal, porque a Constituição deu ao legislador, à União, a competência. Vocês estão entendendo como é que funciona essa lógica? Existem competências que foram disciplinadas pela Constituição Federal e que os Estados têm o poder de exercer. Entre elas, a competência de legislar sobre saúde e também a competência administrativa. A competência administrativa e a competência legislativa. Então, o que é que acontece? Qual é a grande polêmica em relação à questão atual? O presidente da República dizendo, porque os estados estão invadindo, estão decretando lockdown, estão restringindo, ele utiliza a expressão toque de recolher. Eu queria dizer aqui, deixar bem claro, que a restrição à circulação de pessoas não é um instituto previsto de maneira exclusiva para estado de sítio e estado de defesa. Primeiro, existe na Constituição Federal como uma consequência de estado de sítio e estado de defesa. Mas existem vários outros institutos que permitem a possibilidade de circulação de mercadoria, de circulação de pessoas, mercadoria também, circulação de pessoas. Essa semana eu estive aqui em casa, por exemplo, estava chovendo bastante, então teve uma árvore que estava meio pensa. A prefeitura interrompeu, eu não pude chegar aqui em casa, eu não pude entrar em casa. Eu não tive acesso, eu não tive direito a circular.
Na época de faculdade, vocês não são dessa época, né? A maioria que não é dessa época, mas acho que Glauco é dessa época, na época que tinha o Recifolia. Recife é festa, quem lembra? Recifolia. E aí eles faziam o seguinte, não, vocês não são dessa época, eu sou. Eles faziam o trio elétrico com cordão de isolamento. E aí um amigo meu de faculdade disse, eu vou entrar, porque o aluno de Direito, ele, tipo assim, ele já coloca logo um paletó e gravata no primeiro período, quer logo entrar com ação contra todo mundo, defender os seus direitos, o aluno de Direito tem essa característica. Eu disse, eu vou entrar com ação de direito alegando que eu posso atravessar a rua no meio do cordão de isolamento, porque eu terei meu direito de ir e vir. Ah, mas ali tem um processo de circulação. Então, circulação, restrição de circulação de pessoas existe. Especificamente, de maneira ampla, existe com estado de emergência, e existe... O estado de emergência ele não tem previsão tecnicamente constitucional. Eu não estou falando de estado de sítio, eu estou falando de emergência. Então, existe um sistema de monitoramento, inclusive, que é um sistema federal de monitoramento de desastres, que estabelece, na verdade, você tem os institutos no direito administrativo do estado de emergência e estado de calamidade. E o estado de calamidade ele permite a restrição à circulação de pessoas. São institutos do direito administrativo e que servem como gatilhos, inclusive, para matérias fiscais, Luciana, em relação a questões fiscais, questão de estado de calamidade, gera um gatilho para questões fiscais também. E não há um reconhecimento constitucional disso. Mas enchente, como é aquele que eu lá em Brumadinho, que é queda de barreira, você pode estabelecer circulação de pessoas. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte. Existe uma lei, que é a lei da pandemia, que é a lei 13.900 e alguma coisa que eu esqueci, mas vocês coloquem aí no Google, lei da pandemia, que vocês vão ter acesso. E essa lei da pandemia, ela estabelece quais são as medidas possíveis de serem adotadas. E entre as medidas possíveis, a circulação de pessoas. Essa lei ela foi uma medida provisória, citada pelo governo federal, e depois ela é uma lei da União. E aí vem o seguinte questionamento, isso aqui para finalizar, acho que esse talvez seja o grande dilema, para finalizar em relação ao federalismo e Covid. O grande dilema é o seguinte, poderiam os estados aplicar a lei da União? Veja, eu estou no âmbito de quê? De repartição de competências concorrentes, que é uma repartição de matéria de saúde. O federalismo austríaco é craque nisso. Na Áustria, você tem uma coisa chamada federalismo de execução. Você tem leis do governo central que são executadas por decretos de governos subnacionais. A gente sempre entende que a lógica é a seguinte, se você tem uma lei da União, você vai ter um decreto da União regulamentando. Para quem estuda direito administrativo, decreto regulamentar. Então, o decreto regulamentar, normalmente, ele regulamenta o quê? O decreto regulamentar regulamenta uma lei. Ele serve para orientar como é que a lei vai ser aplicada. E, normalmente, se você tem uma lei estadual, você tem um decreto regulamentar estadual, ou seja, do governador regulamentando a lei estadual. Mas não há nenhum problema em você ter um decreto do governador de um estado regulamentando uma lei federal se você tiver no âmbito da competência concorrente. Isso está na base da construção do federalismo cooperativo, a não ser que você queira trabalhar com o federalismo dual. O nosso modelo não é de federalismo dual, o nosso modelo é de federalismo cooperativo. E no modelo do federalismo cooperativo, você pode ter decreto estadual. O que você não pode é ter um decreto executivo estadual sem base legal. Então, onde é que está a base legal para restrição de circulação de pessoas? A base legal para circulação de restrição de pessoas está na lei federal, mesmo que seja o decreto estadual que tenha executado essa lei federal. Então, eu não vejo, às vezes, eu não vejo sentido em pessoas replicando discursos que são discursos loucos, dizendo que o Estado não pode restringir a circulação de pessoas, se existe uma lei feita pelo próprio governo federal que permite essa circulação de pessoas, ou outros discursos que dizem só quem pode fazer restrição de circulação de pessoas sou eu com o estado de sítio ou com o estado de defesa. Não, meu amigo, você mesmo assinou a medida provisória permitindo a circulação de pessoas, ou permitindo essa medida de circulação de pessoas para poder promover a saúde das pessoas, porque se trata de uma legislação especificamente de saúde. Então, eu vejo muitas pessoas, inclusive pessoas qualificadíssimas no Supremo Tribunal Federal em relação à questão do culto. Eu vi o advogado-geral da União sustentando, não, porque o Supremo Tribunal Federal delegou aos estados a tarefa, não sei se vocês viram a frase dele, o Supremo delegou aos estados a tarefa de legislar e decretar lockdown e restringir pessoas. O Supremo não delegou nada. Delegação legislativa é um conceito específico, está localizado em competência privativa no artigo 22, quando a competência é privativa da União, somente da União, e a própria União, por meio de lei complementar, delega para os estados.
É diferente quando você está diante de uma competência concorrente. Ninguém delega para os estados. Os estados já nascem com aquelas competências, porque é uma forma descentralizada de construção do Estado. Inclusive, o Dan Elasa, ele tem uma frase muito interessante. Ele diz: federação não é descentralização. Quem fala que federalismo ou federação é descentralização política está errando. Porque a federação, na verdade, não é descentralização, porque você não tira do centro. E aí ele cunha a seguinte expressão: ele diz: federação é uma não centralização constitucionalizada. Realmente, ele está certo. A federação é uma não centralização constitucionalizada. Porque ele já nasce, quer dizer, as competências de matéria de saúde que o Estado tem, o Estado de Pernambuco, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul tem, essas competências, elas não foram descentralizadas para o Estado. Elas surgiram em 88, assim como surgiram para a União, surgiram para os Estados também. Desculpem se eu estou me excedendo um pouco, esse tema ele deixa um pouco, é um tema muito apaixonante, é um tema que eu gosto, então às vezes eu fico me excedendo um pouco, mas aqui eu finalizo, cumpri meu tempo. Se você gostou, se inscreve aqui no canal, dá o seu like, compartilha com os amigos. Obrigado. Obrigado, Foi gente. muito bom, professor. Foi muito esclarecedor, valeu. Muito obrigada. E muito, sobretudo, apaixonante também. Dá para perceber a paixão que é colocada, o interesse, né? Então, agradeço muito pela sua fala. E gente, deixa eu fazer... Rebeca, deixa eu me interromper, só para fazer um jabá aqui, se me for permitido. Eu queria fazer a divulgação aqui do Instituto Publius, que é uma iniciativa de Glauco, Salomão Leite, minha, do professor Gustavo Ferreira Santos e do professor João Paulo. A gente criou esse instituto para poder servir como um design thinking, que é a expressão do momento, né? Pensamentos disruptivos, né? Que é essa lógica, trazer reflexões, discussões, seminários. Teve um seminário muito interessante essa semana sobre o novo Código de Processo Constitucional. Muita gente, CPC, não é o Código de Processo Civil, o Código de Processo Constitucional está sendo feito lá no Congresso. Bem interessante. Então, se vocês puderem seguir o Instagram do Instituto Publius, o nome é exatamente esse, Instituto Publius. E também aproveitem e me sigam também, Labanca Marcelo, meu nome é ao contrário, Marcelo Labanca, só que é invertido, Labanca Marcelo. Obrigado, Rebeca, desculpa interromper, obrigado pela atenção de todos. Professor, fique à vontade. No término da palavra da doutora Luciana, nós vamos postar o link para a presença. Então, aqueles que tiverem interesse no certificado, basta preencher o link, certo? Então, eu gostaria de passar alguma consideração, Mariana? Não. Era só para agradecer novamente a palestra do professor. Pronto. Então, vamos passar a palavra para a doutora Luciana. Muito obrigada pela presença. Doutora, fique à vontade. Oi, Rebeca. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar a Rebeca. Nós tivemos contato, né, por telefone, para confirmar aqui a minha participação nesse evento. Eu estou muito feliz de estar aqui. Agradecer ao convite aí do diretório acadêmico, na pessoa da Mariana, cumprimentar todos os alunos, meus colegas, Marcelo, Glauco, Marcelo Casseb. Marcelo Casseb é meu colega 2 vezes, que é professor e é procurador do Estado, como eu também. Faz tempo que eu não vejo todos, então eu estou bem alegre de estar aqui hoje. Então, eu já sabia que eu ia estar no meio de constitucionalistas, né? Na verdade, Marcelo, o João Parente também foi uma referência para mim. Ele foi meu professor, sempre foi de direito financeiro. O João Parente, ele conseguia, na verdade, ser um ninja, né? Exatamente. Ele procurador do Estado também. E procurador do Estado também, né? Lamentavelmente, ele teve uma morte precoce, né? E deixou a gente aí sem a sua tranquilidade, né? Era um espírito elevado, né? O João Parente, ele era realmente muito tranquilo e também tinha um conhecimento jurídico surpreendente. É a primeira vez que eu estou... eu já estive aqui na FECAP, eu já estive aqui na FECAP uma vez, acho que é a segunda vez que eu estou aqui, e como eu sabia, como eu estava dizendo, que eu ia estar no meio de constitucionalistas, eu vou, na verdade, fazer o foco da minha fala em relação apenas, né, à autonomia financeira que caracteriza indiscutivelmente esse federalismo. A gente não teria, na verdade, essa possibilidade de ter uma repartição de poder, né, no molde federativo, se não fosse atribuído a esses entes uma autonomia financeira. E é exatamente isso que eu trato
acima de tudo, na minha vida acadêmica. Eu sou professora de financeiro e de direito tributário, e aí a minha fala vai ser complementar essas discussões constitucionais. E eu vou tratar, sim, de Covid, tá? Eu vou trazer realmente, eu acho que a gente precisa, inclusive os estudantes de direito, acima de tudo, precisam começar, na verdade, a se preocupar em conhecer os dados do orçamento, tá? Eu costumo dizer aos meus alunos que se você quer saber se um Estado é mais ou menos justo com o seu povo, você precisa saber qual é a forma que ele arrecada a sua receita, porque a gente vive num Estado fiscal, então o papel do Estado é desempenhado a partir, na verdade, de um financiamento, que é um financiamento da sociedade, através dos tributos, acima de tudo, né? E a forma como ele faz a sua despesa. Então, você só pode dizer se o Estado é justo se você conhecer o orçamento dele, né? Ali, na verdade, estão as escolhas políticas de como arrecadar e de como gastar, certo? Então, eu poderia falar muitas coisas, né, em relação à temática do federalismo fiscal, tá certo? Que é justamente o enfoque fiscal relacionado à questão federal, né? Mas eu vou fazer uma fala introdutória e vou focar nos dados que eu vou mostrar para vocês na tela do CNS, que é o Conselho Nacional de Saúde, relacionado à execução orçamentária do ano passado, porque os dados, os números, eles mostram muitas coisas, tá? Tudo que a gente fala, quando a gente mostra em número, realmente a realidade ela fica ainda mais dura e ainda mais pesada, tá? E aí vocês vão, a partir desses dados, conseguir identificar como tem sido importante para nós, tá certo? Num estado de pandemia caótico como que a gente vive, né? Porque o justo seria que nós todos estivéssemos já vacinados e voltando aos poucos às atividades, mas que como é importante, foi importante, tem sido importante o fato de nós sermos um estado federal, tá certo? Com distribuição de competências, como o Marcelo falou, para a situação não está tão grave, na verdade, como ainda mais grave do que poderia estar, já estando muito grave, tá? Então, veja, essa autonomia financeira, só para fazer uma fala de introdução aos slides que eu vou passar, vocês sabem, acho que muitos aqui já estudaram direito tributário. O direito tributário trata da receita, né, da receita pública. Então, essa autonomia, ela é a partir, na verdade, de arrecadação tributária, e a Constituição, ela confere as competências tributárias, né? Ela diz quais são os entes federativos a que cabe tais impostos, né? Ela atribui competência comum no que diz respeito a taxas, a contribuição de melhoria, competências privativas da União, tá? Então, a autonomia financeira se dá parte, na verdade, por essas receitas decorrentes, na verdade, do exercício da competência tributária, do poder de tributar, que é distribuído pela Constituição, e parte através de transferências, tá? Ou seja, da participação de entes políticos, de entes federativos na receita de outros entes. Porque a Constituição Federal de 88, apesar de descentralizar essa receita, veja que a Constituição ela inaugura um período novo, né, depois de um longo período de regime de força ditatorial aqui no nosso país. Então, ela descentraliza, de certa forma, a receita, mas não descentraliza o suficiente em relação à questão de competência tributária, ainda fica bastante concentrada nas mãos da União Federal. Tá? Então, um outro mecanismo que foi encontrado aí pelos nossos legisladores constitucionais para que essa autonomia financeira fosse minimamente atingida é o mecanismo da repartição de receitas tributárias, as transferências de receita. Ou seja, os entes têm a sua competência própria, institui o seu tributo através de lei, do seu poder legislativo, tá? E, além disso, existem as regras que estão na Constituição também sobre repartição de receita tributária. Ou seja, é a participação de entes em regras subnacionais, por exemplo, da participação dos estados e municípios na receita da União Federal. Então, a participação dos municípios nas receitas de estado. Então, isso é o que a gente chama de transferência, de participação de receita tributária e distribuição dessa receita, que pode ser feita de forma direta ou então indireta através dos fundos, tá? Além das transferências outras voluntárias, tá certo? Que não são constitucionais, tá? Então, é assim que se dá, em síntese, muita síntese, tá? Em apertada síntese,
o exercício dessa autonomia financeira dos entes federados, tá? Então, o que é que aconteceu com a Covid? Marcelo já explicou muito bem, o ano passado nós tivemos, né, a decretação do estado de calamidade. O estado de calamidade gera repercussões em todas as áreas de direito, inclusive no direito financeiro e acima de tudo, né? Por quê? Porque você já deve ter escutado muitas vezes, né? Orçamento de guerra, a gente está vivendo como se fosse uma guerra, né? E realmente se você contar o número de mortos, se você contar o número de empresas que fecharam, se você contar, na verdade, todos os índices nefastos que a gente atingiu, tanto em termos de redução de PIB, aumento de inflação, grande aumento no número de desemprego, a gente está realmente numa situação de guerra, tá? Então, esse estado de calamidade, na perspectiva do direito financeiro, autoriza, na verdade, alguns gastos que sejam alocados gastos extraordinários, tá certo? Que não eram previstos anteriormente, porque ninguém, né, previa a dimensão de uma pandemia como essa que a gente, na verdade, está enfrentando, né? Veja que no início ninguém previa. Agora, na verdade, a gente está num estado de calamidade que era claramente anunciado ano passado, mas que por inoperância ou alguma outra razão foi imposto ao povo brasileiro, tá? Então, esse orçamento, que é um orçamento, na verdade, extraordinário, né, que essa destinação de créditos extraordinários para poder fazer frente a essa luta, né, contra a pandemia, ela é evidente que acontece em várias frentes, tá certo? Eu vou tratar hoje especificamente nos slides da questão, na verdade, do Ministério da Saúde, tá certo? Das verbas que foram alocadas para a saúde. A gente sabe que tiveram verbas alocadas para outras ações, né, relacionadas ao auxílio emergencial, relacionada a auxílio a pequenas empresas, né, para manter, no caso, os trabalhadores. Então, assim, eu não vou cair aqui na discussão sobre a execução desses outros orçamentos, eu vou falar apenas da execução do orçamento da saúde, tá certo? E, na verdade, a grande crítica que se faz, né, na área financeira, acima de tudo, é que esse estado de calamidade ele foi cessado, não houve, na verdade, uma prorrogação desse estado de calamidade, como se a pandemia tivesse acabado o ano passado, tá? Então, o que é que isso representa? Veja, a gente tem, vocês já devem ter ouvido falar também, um mecanismo, né, que foi instituído a partir de 2016, que tem uma importância muito grande, inclusive, a meu ver, coloca a gente num estado permanente de inconstitucionalidade, porque eu vejo essa limitação imposta pela emenda constitucional 95 como uma imposição inconstitucional. Eu acho que é o teto de gastos, né? Então, eu acho que ela não, esse teto de gastos, ele não é capaz de conviver com a Constituição de 88, é quase como um plebiscito, ou a Constituição de 88 ou o teto de gastos, tá? Não tem como conciliar as duas coisas. O que é o teto de gastos? O teto de gastos limita, na verdade, as despesas primárias, tá certo? Da União ao valor referente ao ano anterior, com a correção apenas pela inflação. Então, congela, na verdade, todas essas despesas primárias, onde estão incluídos todos os gastos, na verdade, com bens sociais, acima de tudo, saúde e educação, tá? Além de várias outras despesas, tá? Então, o que é que fica de fora desse teto de gastos? Pagamento de juros e rolagem de dívida pública, tá? É por isso que a gente ainda escuta tanta gente defendendo Bolsonaro e tanta gente, na verdade, calada em relação às omissões do governo, porque tem gente rentista que está ganhando muito dinheiro nessa segunda fase da pandemia. Eu queria, inclusive, dizer a vocês que, se vocês têm interesse nesse tema, vocês consultem um site que se chama Auditoria Cidadã da Dívida Pública. O que é impressionante em nosso país é que a dívida pública nossa, ela não é auditada. Ela não é auditada, não existe auditoria da dívida pública. A gente nem sabe, na verdade, relatórios dessas auditorias. Isso é feito por esse órgão independente, que não sei qual é a natureza, acho que é
uma associação sem fins lucrativos, e que vale muito a pena a visita para vocês tomarem conhecimento realmente do absurdo que a gente vive em relação a pagamento de dívida pública nesse país, tá? Então, recentemente, não sei se vocês acompanharam essa discussão na mídia, a gente teve um novo problema, que foi a aprovação do orçamento de 2021, né? Acho que vocês acompanharam na imprensa que essa aprovação ocorreu apenas a semana passada. É evidente que isso é uma grande distorção, um absurdo, a gente viver num momento desse, sem nenhum planejamento, ao ponto de a gente estar entrando no 5º mês quase do ano, com o orçamento tendo sido aprovado dias atrás, tá? Então, esse é um primeiro grande absurdo que eu queria apontar, de uma irresponsabilidade fiscal extraordinária, tá? Um outro grande absurdo é que os créditos, na verdade, que foram alocados para a contenção aí da pandemia foram muito menores, na verdade, do que o do ano passado, quando a gente sabe, a gente tem conhecimento de que nesses 4 meses morreram mais brasileiros do que em todo o ano passado. Então, a gente está no auge, no ápice da pandemia, por inoperância em relação à política pública que foi efetivada nesse país, em especial no âmbito federal. Tá? Então, assim, tem várias outras questões para apontar, mas aí eu não vou falar mais sobre isso, porque senão eu fico sem tempo para apresentar os slides, tá? Vou apresentar agora para vocês esse slide. Onde é que está? Está aparecendo? Está aparecendo, gente? Agora sim. Ah, sim. Veja, esse slide que eu quero apresentar para vocês está lá é o boletim do Conselho Nacional de Saúde, que foi publicado recentemente, é o último boletim, tá? E o que é que esse boletim mostra? Né? Na questão da execução orçamentária, a gente tem várias fases, né? O recurso, primeiro, ele é empenhado, que é como se fosse reservado, para vocês entenderem melhor. Depois tem a fase da liquidação e do pagamento. Tá? Então, essa tabela aqui que vocês estão vendo mostram o total da dotação atualizada em relação a essa ação daqui da execução orçamentária e financeira do ano passado. Então, foram 63,743 bilhões, tá? Dos quais, vocês estão vendo aqui que ficou para aplicação direta 28,705 bilhões, tá? Ou seja, a aplicação pela própria União Federal, através do Ministério da Saúde. A transferência para estados foi na ordem de 9.883 bilhões e a transferência para os municípios na ordem de 23.310 bilhões, para fazer face, no caso, as necessidades relacionadas à saúde, né, criação de novas vagas de UTI, etc., no ano passado, dentro do orçamento de 2020, no que diz respeito àquele crédito que eu disse que era crédito extraordinário, porque foi extra-orçamentário, por conta do estado de calamidade, tá? Então, o que é que chama a atenção aí? Veja aqui, o crédito empenhado, ou seja, o recurso que estava disponível era esses 63 bilhões, tá? Veja que ele foi empenhado quase totalmente no que diz respeito à transferência para os estados. Os estados empenharam, liquidaram e pagaram quase totalmente esses recursos que foram transferidos. A mesma coisa no que diz respeito aos municípios, tá? Faltando aí décimos, na verdade, de percentuais, tá? Quando a gente olha para a aplicação direta, que é aquela feita pela União Federal, veja que 76,4% da sua dotação não foi sequer empenhada. O recurso estava lá e não foi empenhado. Isso representa mais de quase 22 bilhões de reais, que seria, na verdade, o recurso. Ou seja, a gente não comprou vacina, não é porque não tinha dinheiro. Eu quero deixar claro para vocês isso, tá? A informação que eu queria transmitir para vocês, acima de tudo, é essa, tá? Primeiro, que a gente tem pouco dinheiro para a saúde, se você comparar em relação a outros países, em especial os desenvolvidos, mas, ainda assim, com pouco dinheiro, esse dinheiro, na verdade, não foi, apesar de alocado, sequer empenhado, grande parte dele pela União Federal, que era o dinheiro, na verdade, que podia ter sido utilizado para a compra de vacinas, tá? Então, esses próximos gráficos daqui, tá, mostram o total, né? 66% foi empenhado, reservado, e 34% não foi empenhado.
né? Não chegou nem na fase de empenho, tá certo? Veja a falta de planejamento, não sei se é a falta de planejamento, a falta de competência, se também tem alguma opção, na verdade, de escolha política por uma política, na verdade, dessa, né? De você ter dinheiro disponível no auge de uma pandemia e você decidir não gastar, tá? Por isso que a gente tem, acima de tudo, esses dados e vários outros mostram a razão de ser da CPI da Covid que a gente tem, que está em andamento, tá? Então, veja, as transferências do Estado quase que completamente empenhada, dos municípios quase que completamente empenhada, né? Enquanto que a aplicação direta pelo Ministério da Saúde, 24%, não foi, aliás, 76% não foi sequer empenhado, tá? Então, essa outra tabela aqui mostra, né, isso em números, né? Do total, 41,8 bilhões, 65,5% da dotação, isso para uma ação. As transferências para os estados representaram 23,6%, para os municípios, 55,7%, e a aplicação direta do Ministério da Saúde, 16,5%. Uma outra crítica que se faz, que está relacionada também com a ideia, na verdade, tanto de federalismo como de SUS, que é um sistema que você sabe, cujas competências elas são partilhadas entre os 3 entes federativos, é que o ônus maior, na verdade, em relação ao combate à pandemia, no que diz respeito à questão da saúde, fica com os estados, porque os casos são majoritariamente de média e alta complexidade. Então, muitas pessoas, aí realmente é uma análise que eu tenho lido, que se faz, questionam, né, por que uma transferência aos municípios nesse porte, enquanto que, na verdade, são os estados o que tem, em relação ao SUS, uma competência maior, tá? Por quê? Porque as causas do Covid, em regra, são causas que geram maior complexidade, média e alta complexidade, tá? E aí muitos falam que o ano passado foi ano eleitoral, né, que essas transferências aí municipais se explicam muito por conta disso, e na tabela eu vou mostrar para vocês que talvez essas análises realmente elas mereçam crédito, tá? Então, veja, despesa empenhada e despesa liquidada. Do total de 40,3 bilhões, né, a distribuição, o total pago aí, a distribuição 22,8% transferência para o Estado, para transferência para os municípios, tá? Então, aqui, esse lado da tabela mostra já aquilo que foi liquidado, que a gente viu que também os percentuais que não foram liquidados e que foram transferidos para estados e municípios foi mínimo, tá? Eu quero passar aqui para esse gráfico, que ele mostra muito bem essa explicação que eu dei com base nas tabelas anteriores, tá? Essa parte verdezinha aqui, né, é a parte, aquele recurso autorizado, tá? Veja que esse gráfico daqui é aquela aplicação direta pelo Ministério da Saúde, enquanto que o preto é o liquidado. Veja que a gente chega em dezembro, certo? Com um valor autorizado, um valor de despesa autorizada muito longe daquela que foi realmente liquidada, certo? Veja, a pretinha aqui na verdade, a despesa liquidada. Veja o quanto, né, de despesa o Ministério da Saúde podia fazer e não fez. Foi exatamente esse gráfico, reflete aquelas outras tabelas nossas que eu mostrei anteriormente para vocês, tá? Esse próximo gráfico, ele mostra o enfrentamento da emergência de saúde pública. Desculpe, esse daqui, porque é a mesma ação. Aplicação direta, a situação é mais grave ainda, veja. Chega em dezembro, todos esses, esse valor aqui é autorizado, né? E o valor que foi liquidado é esse preto aqui. Então, você veja que no final do ano, em dezembro, houve um aporte, na verdade, de recurso empenhado, né? Mas que não foi liquidado no exercício de 2020, tá? Que é justamente reflexo
dessas outras tabelas aqui que eu mostrei para vocês. 76,4%, na verdade, ficou fora de empenho, tá? Essa outra tabela aqui mostra a transferência para estados e Distrito Federal, tá? Você vê que chega no final do ano, né? E houve quase que um empate aí entre o valor liquidado e o valor que foi, na verdade, empenhado, tá? Essa flutuação aqui é do valor, na verdade, autorizado, tá? Que aí no final do ano, veja, no final do exercício, a gente teve uma crise imensa de Covid aqui no meio do ano. É a pergunta que fica, por que é que estando autorizado, né? Porque a União, ela autoriza, mas ela muitas vezes não disponibiliza, entende? O recurso está autorizado, mas ela não disponibiliza aos estados para eles gastarem, entende? Então, veja como essa curva ela só foi acentuada lá para agosto e setembro, mas graças a Deus a gente chegou no final do ano com esse recurso, na verdade, todo liquidado pelos estados, tá? Vejam só, né? Então, a gente teve realmente uma eficiência na execução financeira do orçamento de guerra aí, para a saúde pública pelos estados, bastante eficiente, tá? A mesma coisa aconteceu em relação à transferência para os municípios. Agora, você veja aqui, né, como cresceu como se intensificou essa autorização entre julho e agosto, né? É por isso que muitos dizem, na verdade, que houve aí uma questão relacionada à transferência de recurso relacionada a interesse político por conta da eleição municipal, que é uma análise que se faz dos dados, tá? Que, na verdade, não tem certo ou errado, mas tem análises, né, que são feitas a partir dos dados que são mostrados. Também em relação aos municípios, chega no final do ano e toda aquela dotação para o enfrentamento de emergência de saúde pública foi liquidada. Tá? Então, gente, o que eu pretendia, na verdade, mostrar para vocês era exatamente isso, tá? Como, na verdade, essa pandemia, e aí pegou a gente numa situação excepcional, né? Porque a gente está vivendo uma pandemia que é uma situação extrema, com um governo, na verdade, que é um governo autoritário, que é um governo, na verdade, negacionista, que é um governo que nunca se preocupou, né, com ações de combate à pandemia, muito pelo contrário, nas oportunidades que teve, sempre se colocou contrário a ações preventivas, tipo uso de máscara, né, tipo evitar aglomerações, utilizar lockdowns, etc., e como o federalismo, na verdade, foi essencial para a gente, né? Imagina como a gente não estaria se esse dinheiro todo tivesse concentrado nas mãos da União Federal, tá certo? Então, assim, o fato de a gente ter essa descentralização de poder nessa pandemia foi realmente essencial para que a gente chegasse nesse momento mal do jeito que a gente está, porque a gente podia estar realmente muito pior, né? Então, a gente chegou péssimo, né? Porque eu não vou dizer que a gente está bem, a gente está péssimo, a gente está num dos piores momentos da pandemia, né? Mas a gente podia estar muito pior, certo? Muito pior se a gente não tivesse, considerando o governo que a gente tem federal, se a gente não tivesse uma distribuição de poder federativo como a gente tem, inclusive de recursos para combate, né, a essa pandemia no que concerne a questão de saúde pública, tá? Então, eu gostaria de finalizar aqui dizendo que agora, mais do que nunca, eu sou extremamente federalista, sou eu e Marcelo Labanca, né? Se eu já era antes, eu me tornei muito mais, né, depois dessa experiência de pandemia, né? Eu realmente espero que todas essas omissões e que todas essas ações, na verdade, contrárias à proteção da saúde e da vida dos brasileiros, elas sejam efetivamente auditadas por essa CPI que está em andamento, né? Nós merecemos que isso aconteça.
E eu espero que no ano de 2021 a gente tenha uma melhor execução orçamentária, coisa que possivelmente não vai ocorrer, né? Considerando aí a polêmica já que girou em torno do orçamento de 2021, que foi publicado e aprovado a semana passada. Tá? Mas eu trouxe esses dados porque eu considero muito importante que os estudantes de direito, que todas as sociedades quebrem o tabu em relação ao conhecimento do orçamento público. Tá? São dados, é chato, mas todo mundo consegue entender uma tabela dessa. Não é nada, na verdade, que fuja da capacidade de intelecção nossa, tá? Então, assim, a gente precisa colocar os pés no chão, os pés na realidade, e compreender as discussões teóricas que nós temos, né, no nosso curso de Direito, com os olhos da realidade, tá? Então, quando a gente fala de federalismo fiscal, quando a gente fala de autonomia financeira, a gente tem que ir para os dados, a gente tem que saber quanto é que a União arrecada, quanto é que os estados arrecadam, porque senão a nossa fala fica sem embasamento em dados de realidade, tá? É por isso que eu fiz questão de trazer esses dados para vocês. Eu espero que vocês espalhem esses dados, tá? Que vocês mostrem aos seus pais, aos seus tios, aos seus irmãos, como essa situação de execução orçamentária impactou realmente, essa omissão da União impactou na nossa vida atualmente. Então, continuamos todos trancados em casa, estamos todos trancados em casa, tá? E não foi por falta de recurso. Por quê? Porque a gente sabe que quem pode comprar vacina é a União Federal, é o governo federal que compra vacina. E está lá no orçamento, tinha recurso disponível, que sequer foi empenhado. Tá, gente? Então, assim, essa CPI, ela realmente se justifica muito, tá? E sempre que vocês, na verdade, quiserem conhecer a realidade, né, das escolhas políticas dos nossos gestores, dos nossos parlamentares, vocês precisam se preocupar em conhecer os dados do orçamento público, tanto da receita tributária, como essa carga tributária ela é distribuída entre a sociedade e entre os entes federativos, e como essa despesa pública ela é efetivada, tá? Então, eu agradeço muito, eu vou concluir a minha participação agora dentro do prazo de 30 minutos, agradeço muito a vocês a escuta e me coloco à disposição. Eu vou precisar realmente sair às 11h40, que eu tenho um compromisso ao meio-dia, mas até lá eu estou aqui acompanhando a fala do Glauco. Obrigada a todos. Doutora Luciana, muito obrigada. Foi realmente muito esclarecedor. Eu acredito que todos nós, não apenas em relação ao curso de Direito, mas esse tipo de explanação deveria chegar, digamos assim, ao conhecimento público de um modo geral. Eu percebo que a mídia jornalística, por exemplo, trabalha muito com achismos. Eu acho que o povo precisa ter conhecimento da questão do que é o orçamento público, de como deve ser gasto e, sobretudo, sobre o fato de que, como a senhora muito bem comprovou, existe o dinheiro, mas ele não está sendo bem aplicado, bem distribuído, e nós devemos sim, eu concordo com a CPI, porque nós devemos sim descobrir quais foram os motivos políticos para essa falta de aplicabilidade mais urgente, vamos colocar dessa forma. E essa, talvez, inoperância, eu ouso usar essa palavra, do governo federal, resultou, sim, em muitas mortes. Nós não podemos deixar de pensar dessa forma. E se talvez o dinheiro fosse melhor aplicado, talvez muitas pessoas ainda estivessem aqui vivas, certo? E o professor Glauco foi intimado pelo professor Abanca. Gostaria de fazer algumas considerações, professor. E aí eu gostaria de dizer a todos que, caso queiram, podem também se manifestar, colocando perguntas no chat, teremos esse espaço. Bom, pessoal, bom dia a todo mundo, bom dia, Rebeca, Luciana, Cassebe, todo mundo aqui presente. Parabéns ao diretório por mais essa importante iniciativa. Eu acho que veja, a gente está numa quarta-feira, tem mais de 70 pessoas participando dessa discussão, e isso por si só já demonstra aí o sucesso dessa iniciativa, que vai se consolidar cada vez mais. Eu, Rebeca, como todo mundo sabe, eu meio que caí de paraquedas aqui, não vou fazer uma apresentação, vou só mais colocar algumas questões, até de repente para
explorar mais Luciana, que é nossa convidada aqui de honra, para que ela, né, possa desenvolver mais aí a sua abordagem. Eu acho que Luciana toca aí numa questão central e referente à emenda 95, que estabelece esse teto de gastos por 2 décadas, né? Esse é um dado muito interessante, porque mesmo em outros países que adotaram alguma política de austeridade, mas essa restrição não chegava a 2 décadas. Normalmente isso envolve um período de 4, 5, 6 anos, o que é revisto também periodicamente para estabelecer outro direcionamento. Mas eu aproveito essa questão da emenda para chamar a atenção, na verdade, para um fenômeno que já vem acontecendo há algum tempo no Brasil, vem sendo identificado por alguns pesquisadores, também do ponto de vista de uma pesquisa comparada, que é o seguinte: a Constituição de 88, ela tem uma dimensão social, digamos, dirigente, muito marcante, né? E é claro, para tirar essa Constituição do papel, nessa dimensão programática, transformadora, de inclusão, é claro que precisa de recursos. Com isso, eu não estou dizendo que somente os direitos sociais envolvem gastos, né? Essa dicotomia, ela está superada, como se a proteção de liberdades fosse, se as liberdades individuais fossem direitos custo zero. Não se trata disso. Mas, às vezes, os direitos prestacionais envolvem um custo a mais, envolvem um custo adicional. E a gente tem verificado nos últimos anos um processo de fragilização dessa dimensão social da Constituição, seja por via de emenda, seja por via da legislação infraconstitucional. A gente poderia citar aqui a própria reforma trabalhista, que acabou promovendo um retrocesso em termos de proteção social, depois a reforma da Previdência, e essa emenda 95, que também entra nessa onda que Gilberto Bercovitch fala, usa uma expressão muito interessante. É como se agora houvesse uma Constituição dirigente invertida. Quer dizer, os programas constitucionais, eles são deturpados para uma outra finalidade, sem haver propriamente uma ruptura com o que havia na Constituição de 88. E essa emenda 95, ela deixa de maneira muito clara, existe uma blindagem, digamos, da Constituição financeira para determinadas finalidades, e você deixa os direitos sociais com as sobras orçamentárias, né? Numa clara opção política em inviabilizar determinados setores. E isso ficou muito claro, infelizmente, com a pandemia, né? Daí a necessidade de ter que se falar em um orçamento de guerra para que se fugisse desse teto e por aí vai. E ainda assim, ainda com essas sobras, ainda com toda essa confusão dentro da pandemia, como o Luciano trouxe, mesmo assim havia disponibilidade de recursos que não foi utilizado. Esse é um outro aspecto que eu também chamo a atenção para um momento que a gente vive. Muitas vezes não é necessário haver um ato mais ostensivo para que ele seja considerado antidemocrático. A gente está diante de uma situação, não só no Brasil, mas isso também tem sido verificado em outros países, em que, por meio de atos mais sutis, de uma maneira mais camuflada, que muitas vezes se esconde por trás de uma discricionariedade administrativa, o que envolve a alocação de recursos, você acaba desmantelando políticas públicas sem haver, rigorosamente, uma revogação ou extinção de direitos. Eu não preciso aprovar uma emenda e desconstitucionalizar o direito à saúde. Basta inviabilizá-lo do ponto de vista orçamentário, né? Não pela ausência de recursos, mas pela simples não utilização desses recursos, como Luciana bem apresentou. Então, a pergunta aqui que eu faria, para não me alongar mais, como é que você enxerga, Luciana, aí, a utilização futura da própria emenda 95, né? Se ela causou uma trava agora durante a pandemia, é claro que isso também pode resultar em outras complicações no futuro, né? Quando a gente algum dia sair dessa situação toda, e a demonstração disso é todo esse embate agora, como você disse, na aprovação da lei orçamentária na semana passada, né? Então, quer dizer,
seria o caso em se rediscutir essa emenda 95, que cria esse congelamento para as próximas 2 décadas, é possível conciliar também, mesmo fora da pandemia, para a existência e manutenção de políticas públicas. Posso falar, Rebeca? Fica à vontade, doutora. Glauco, obrigada pela sua intervenção. Realmente, assim, esse é o tema fundamental, gente. A gente precisa discutir esse teto de gastos e a gente precisa, na verdade, eu nunca estive num momento que eu precisei tanto de ativismo judicial, né? Sempre fui uma voz muito crítica a esse ativismo, mas agora sim nós estamos no estado um estado de exceção, Glauco. Agora sim nós estamos. Agora sim o ativismo judicial ele pode, na verdade, se justificar, entende? Indiscutivelmente, tá? Então, o Glauco sabe, eu não sei se vocês sabem, porque vocês são muito novos e recentes no curso, essa emenda constitucional, eu acho que é de 2016, quando ela foi promulgada, né? Quando ela foi promulgada, várias ações diretas de inconstitucionalidade, se vocês olharem no site do Supremo, tem várias, nenhuma delas andou, né? Nenhuma delas andou. Infelizmente, tá? A meu ver, esse teto de gasto ele está relacionado com uma discussão sobre a própria vida da Constituição Federal de 88. Não querem tirar a importância da repercussão da reforma trabalhista e da reforma previdenciária. Mas esse teto de gastos, na verdade, ele é impeditivo da construção de um estado de bem-estar social. Certo? Ele é completamente impeditivo, tá? Pelo prazo, que, como o Glauco colocou, é muito longo, 20 anos, né? E, acima de tudo, pela crueldade. Porque o que é que está por trás disso, gente? Veja, nem se nós tivermos aumento de receita, nem se nós conseguirmos ter aumento de receita, nós vamos poder ter um aumento de despesas primárias para acompanhar esse aumento de receitas. Ou seja, não adianta o Brasil arrecadar mais, porque para as despesas primárias, e aí estão incluídas educação e saúde, a educação fica de fora, o Fundeb, ficam de fora também esses valores que eu apresentei para vocês, porque entraram no estado de calamidade que ficou fora do teto. Ano passado a gente teve uma emenda constitucional que autorizou nessa quebra do teto, tá? Essa situação, eu me perdi um pouco agora que eu estava falando, hein? Eu estava dizendo que o teto de gastos é impeditivo. Fala que ainda que a gente tenha um crescimento econômico... Ainda que a gente tenha um crescimento de receita, as despesas primárias, que são todas essas despesas importantes para a oferta de bens sociais e para a própria manutenção do Estado, né? Elas não vão poder crescer, porque elas estão limitadas pelo teto da emenda constitucional. Ou seja, elas não vão poder ser maiores do que do ano anterior, apenas, na verdade, atualizadas pelo índice inflacionário. Certo? Então, a crueldade é muito grande, tá? Então, veja que a gente sempre conviveu, e aí a gente também, na área de direito financeiro, já escutou várias críticas, inclusive acima de tudo, de professores progressistas em relação a outros limites que a Constituição e a Lei de Responsabilidade Fiscal impõem, né, a execução orçamentária, né? Tem a regra de ouro da Constituição Federal que impede o endividamento para cobrir despesa corrente, que são essas despesas que eu falei para vocês. Tem a meta de resultado primário, que está lá na Lei de Responsabilidade Fiscal também, que é um limite. Mas essas duas metas, né, que a gente continua convivendo com elas, mas que antes do teto de gastos era a meta que limitava, na verdade, o Estado brasileiro, elas não eram impeditivas da construção de um estado de bem-estar social, entende? Elas dificultavam, elas desaceleravam, mas elas não eram impeditivas. A regra do teto de gastos é impeditiva porque ela, na verdade, atinge aí uma questão relacionada ao próprio princípio democrático.
se essa regra ela for mantida, mesmo que a gente mude o governo, ou seja, tenha um governo mais progressista, que queira, na verdade, construir um estado de bem-estar social, essa regra ela é impeditiva em relação a esse governo. Por quê? Porque o governo não vai... Qual é a forma que o Estado tem para intervir na sociedade, para reduzir a desigualdade? É a despesa pública. São políticas públicas, políticas em educação, em saúde, em assistência social. E essa regra, ela limita essas despesas, mesmo numa situação que não é a que a gente vive agora, de aumento de receita. Entende? Então, acho que essa regra de teto de gastos, Glauco, está muito relacionada com a própria discussão do papel do Estado, tá? É uma imposição a nós, como sociedade, de um modelo neoliberal pelos próximos 20 anos de austeridade, de uma austeridade seletiva. Por quê? Porque o Estado não pode gastar com despesas correntes, mas ficam de fora desse teto as despesas financeiras. Tá? Então, todas as despesas com juros e com rolagem de dívida pública, tá? Por exemplo, esse orçamento aí da Covid, né, esses valores extraordinários aí que foram colocados no orçamento, isso representa dívida pública que vai ser paga, entende? Então, essa dívida pública ela está fora de teto, ela não sofre nenhuma limitação. Então, todo aumento de receita que a gente tenha não vai poder ser gasto com despesa primária, porque ela vai estar limitada pelo teto e vai sobrar para pagar o quê? Rentista. Esse é o modelo, na verdade, que foi construído para o nosso país e que as pessoas não têm a consciência cidadã do que está acontecendo. Tá? Eu realmente sugiro muito, inclusive acho que se vocês tivessem interesse no tema, o próprio diretório acadêmico pode convidar lá a auditora cidadã da dívida, que é a Maria Lúcia Fatorelli, ela é muito acessível e ela realmente faz essa explicação toda de forma muito clara, né? E tem feito um excelente trabalho nessa auditoria da dívida pública, inclusive participou com o Francisco Queiroz, que é nosso professor titular de administrativo, da discussão lá no Congresso, acho que há 2 ou 3 dias atrás, sobre a reforma administrativa, e esse tema precisa ser trazido ao debate, tá? Os alunos de direito, a nossa sociedade precisa conhecer. Por quê? Porque o que chega na mídia, justamente porque a mídia, na verdade, tem uma orientação ideológica, é apenas uma visão, né? Dizendo que o teto de gasto é necessário, que a gente está desse jeito porque o Estado gasta muito, porque o Estado de bem-estar social é um Estado muito caro, e que a gente tem que acabar com isso, ao ponto, a gente está numa situação, Glauco, de um redimensionamento de papel do Estado, não apenas no que diz respeito à oferta de bens sociais, mas no que diz respeito às garantias liberais. Então, o próprio presidente da República, ele está pretendendo tirar do Estado a atribuição com a segurança dos cidadãos, transferindo essa segurança para os próprios cidadãos através de uma política nefasta de armamento. Entende? Então, e qual é o papel do Estado? A gente vai pagar tributo para quê? Para eles se completarem? Para eles enriquecerem? Porque qual é a razão de ser da sociedade pagar tributo para o Estado? Né? A discussão que a gente precisa fazer é essa. Qual é o papel do Estado brasileiro? Então, a gente vai manter o papel que está lá, dito na Constituição Federal, que é um Estado de uma Constituição cidadã, que confere direitos e garantias fundamentais, que confere educação pública, que confere saúde pública, assistência social, que confere uma previdência que é pública também. É esse Estado que a sociedade quer, porque se é esse Estado que a sociedade quer, que mostrou que queria lá em 88, esse Estado, esse tipo de Estado é incompatível com essa regra do teto de gastos. É completamente incompatível, tá? Então, eu acho que essa regra do teto de gastos precisa ser mais discutida, vocês precisam estar realmente muito alertas para isso. As consequências são muito negativas, tá? Quando a gente olha para esse problema orçamentário que a gente está vivendo no Brasil, as consequências são de grave aumento de desigualdade. Quem é que não está impressionado? Eu disse à minha mãe, olha, mãe, eu não sei se é pior ficar em casa ou sair na rua. Porque agora, coisa que há anos atrás a gente não via, o que mais tem é gente na rua, com fome, pedindo, nos sinais. Uma coisa, assim, surpreendente, gente. A gente tem que se sensibilizar com isso. Acima de tudo, vocês,
né, que são muito mais jovens, tá? Então, essa regra, ela provoca desigualdade social, agrava a desigualdade. Por quê? Porque quem vai combater desigualdade não é o mercado não está nem aí para dizer, isso já ficou provado, a gente já tem longas décadas de modelo neoliberal, tá? O mercado não resolve desigualdade. Quem resolve desigualdade é a política pública. E com regra de teto de gastos, isso não vai acontecer. Então, a gente hoje está com risco de shutdown. Vocês devem ter acompanhado na mídia, né, o censo que é feito no Brasil há mais de 100 anos. Ele não vai ser feito esse ano. Isso é shutdown. Isso pode acontecer, né, com esse tipo de orçamento que nós estamos, na verdade, aprovando, com outras áreas, né? A gente viu a semana passada também, o presidente chegou lá na cúpula do clima e prometeu mais recursos para combater o desmatamento. No outro dia, foi anunciado corte no Ministério do Meio Ambiente. Entende? Então, assim, a gente corre sério risco de shutdown. Tá? Então, eu acho que, apesar disso tudo, a gente tem que ter consciência desses problemas, mas tem que ter, na verdade, um impulso, né, que vem da esperança, da luta, né, de que é possível, né, nós construirmos um projeto de país que tenha justiça social com responsabilidade fiscal. Ninguém está aqui dizendo que não é para ter responsabilidade fiscal, mas nós não estamos presenciando um momento, como eu mostrei pelos dados que são do próprio governo federal, né, eu coloquei o site aí, isso não é responsabilidade fiscal, de forma alguma. Tá? Então, a gente precisa, na verdade, que o Brasil construa o seu orçamento com responsabilidade fiscal, mas com responsabilidade social e ambiental. Tá? Então, esse é o nosso papel, né? Nós, eu, Glauco, Marcelo, os dois Marcelos, né, como professores de direito, a Rebeca como professora de direito, e de vocês como alunos que vão, na verdade, seguir à frente, né, muitos anos além de nós, tá certo? Então, a minha fala é nesse sentido, Glauco. Já era pernicioso, né, desde 2016, começou 2017, a gente teve poucos anos para sentir, mas já sentiu uma queda, né, por conta justamente desse engessamento, e eu fico me imaginando como é que não vamos estar em 2025, se realmente a gente não tiver esse estado de coisas aí. Eu acho que a eleição do próximo ano vai ser um divisor de águas, né? Vai ser política de austeridade de um lado e a sobrevivência da Constituição de outro. A gente vai ter que escolher, olha, a gente vai querer a Constituição, cidadão, a gente vai querer política de austeridade para sempre, ou seja, para 20 anos. Desculpa, eu me alterei um pouco, mas... Sem problema, professora, ficou ótimo. Na verdade, quanto mais a senhora falar, mais nós ficaremos aqui nos deleitando, né, e aprendendo. Pessoal, devido ao adiantado da hora, nós não vamos mais receber perguntas, tá? Mas temos aqui uma pergunta de Jefferson Luiz, professora. A senhora acredita que esses dados possam ser uma representação mais firme da necropolítica intensificada no período da pandemia? Sem dúvida. Como é o nome dele, Rebeca? Jefferson Luiz. Sem dúvida, Jefferson. Como eu disse a você, como esse, tem vários outros dados. Vários outros. Eu trouxe para vocês o combate à pandemia, os dados orçamentários no que diz respeito à questão da saúde pública, né? Mas a gente sabe que a repercussão da pandemia aconteceu em várias outras áreas, né? Em várias outras áreas, como eu falei anteriormente, em relação à assistência através dos auxílios emergenciais e tantas outras coisas. A gente teve, pelo amor de Deus, 4 meses sem auxílio emergencial. 4 meses. Imagina, numa situação em que as pessoas estão morrendo, estão adoecendo, estão perdendo os trabalhos que já não tinham, porque a gente já estava com um índice de desemprego alto, mas que cresceu enormemente. Elas passaram 4 meses sem qualquer auxílio emergencial, entende? Então, assim, esses dados, para mim, seguramente mostram o descaso, na verdade, do governo federal em relação ao trato da saúde do povo brasileiro, indiscutivelmente. Eu acho que o pior é você ter o dinheiro e sequer, na verdade, garantir que ele seja gasto. Quando a gente teve oferta de vacinas o ano passado, agora estão surgindo aí, né, com a CPI, as notícias, né, das ofertas de vacina que nós tivemos o ano passado e que não foram compradas por uma decisão política, que não foi financeira,
Tá? O que é importante dizer é que essa decisão política ela não foi uma decisão financeira. Maria Júlia fez uma pergunta para a professora também. Ela gostaria de saber como essa situação de calamidade tem afetado a arrecadação tributária do Estado de Pernambuco e como tem sido a eventual atuação do contencioso tributário nesse caso. Olha, Maria Júlia, eu tenho uma dificuldade de te falar sobre isso, que eu estou no outro núcleo lá, apesar de estar na Fazenda Pública, eu estou em outro núcleo. Realmente não tenho acompanhado, porque a gente não tem se encontrado. Eu, na verdade, também não tenho os dados da arrecadação do Estado de Pernambuco, eu teria que procurar isso no site, eu não tenho, não tive a curiosidade de procurar ainda, mas a gente sabe que necessariamente a arrecadação por meio de impostos deve ter caído, porque foram muitas as empresas que fecharam, né? As pessoas em casa não consumiram. Então, a tributação maior do Estado de Pernambuco, como de todos os outros estados, é através da tributação indireta, que é a tributação do consumo. Né? Se reduz o consumo, evidentemente reduz, na verdade, a arrecadação tributária. Tá? Então, eu não tenho esses dados para te passar, mas você deve encontrar esses dados no site da Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco. Eu certamente acredito que a arrecadação baixou, exatamente por quê? Porque baixou, na verdade, o consumo. Não apenas porque as pessoas ficaram muito tempo em casa o ano passado, né? Mas também porque a inflação está muito alta, as pessoas não estão comprando, né? As pessoas estão realmente mais contidas em relação ao gasto com despesas com bens e serviços, né? Bens é tributado pelo Estado, né? Pelo ICMS, e serviços, exceto de transporte e telecomunicações, tributado pelo município, através do ISS. Então, eu acredito que essas duas arrecadações, elas devem ter diminuído bastante. Primeiramente, um bom dia a todos. Eu queria parabenizar tanto a professora quanto o professor Labanca, que já está mais presente, pelas excelentes exposições. E queria dizer que estou com muita saudade, inclusive, do professor Glauco, professora Rebeca, professor Casseb, e eu queria estender também essa minha colocação para todos aqui presentes, como uma forma menos como uma dúvida, mas como uma forma mais de reflexão quanto ao que a gente está passando, né? Porque tanto como cidadão e estudante de direito, eu tive a impressão que a gente perdeu, no Brasil, muito tempo com besteira, com coisa assim que era óbvia e que são óbvias em outras nações para o enfrentamento de uma pandemia. A gente teve problemas com compra de vacina, a gente teve problemas com prevenção, a gente teve problemas com fornecimento de material. E eu queria deixar só essa reflexão, principalmente pelo avançado do horário. O que fazer no âmbito de federação, no âmbito de Constituição, de fazer se serem aplicados tanto os princípios objetivos que estão presentes na Constituição Federal e na fundação do Estado brasileiro, o que fazer na próxima pandemia, porque ela vai existir. A pandemia, inclusive o vírus da Covid-19, ele é um vírus até, em comparação com muitos outros, um vírus de mortalidade baixa, etc, etc, etc. Então, o que fazer na próxima pandemia? Como é que o Estado federativo, o Estado que elenca a saúde como direito social, ele vai ter que agir na próxima pandemia? A gente vai perder tempo com esse tipo de coisa que a gente perdeu nessa? Como é que a gente pode se organizar nesse sentido? Você quer responder, Glauco? Não, fica à vontade. Eu vou falar rapidinho, depois eu passo a palavra para Glauco também responder. Veja, Clodoaldo, eu acho que isso não é problema, é má gestão, pelo menos. Então, assim, a gente
tende, eu fico, às vezes, impressionada que, às vezes, a gente, né, tende a usar termos, ora muito suaves, ora muito fortes, né? Eu acho que esse é o momento de nós usarmos termos fortes, tá? Então, a gente não teve problema, a gente teve uma evidente má gestão, inclusive de recurso público, tá? Eu vou ser muito sincera, e aí eu falo para você como cidadã, eu espero que se tiver uma outra pandemia, a gente tenha a sorte de ter um outro governo federal, tá? Até porque com esse governo federal, a história ia se repetir, porque ele já teve tempo demais, a gente já está há 1 ano de pandemia, o governo teve tempo demais, né, para poder se atualizar em termos científicos, em termos do que o mundo está fazendo, tanto para salvar vidas, como para, na verdade, salvar a economia, e ele faz questão de não aprender, né? É por isso que, às vezes, eu me questiono, será que é apenas uma má gestão? Tá? Então, para responder a tua pergunta, né, eu espero que, numa próxima pandemia, a gente tenha um outro governo, né, que seja um governo que seja pautado, que paute, na verdade, as suas políticas públicas com base em orientações científicas, né, e que não trabalhe contra, na verdade, essas orientações científicas, né, que tenha responsabilidade orçamentária, responsabilidade fiscal, que tenha responsabilidade com a vida, né, da sua população e que se preocupe com ela. Eu fiquei revoltada semana passada, foi essa semana que o presidente saiu numa foto na mídia com um CPF cancelado. Pelo amor de Deus, minha gente, como é que a gente está vivendo isso e ainda está tendo que engolir esse tipo de manifestação absurda do grande líder? Porque é o grande líder, o presidente da República é o grande líder, quer a gente queira ou não. Eu queria muito que ele não fosse, mas ele é o presidente da República. Então, imagina o que é que isso autoriza, minha gente, né? Essa desdenhar em cima, na verdade, dos assassinatos, porque não são só mortes. Quantas mortes não podiam ter sido evitadas? Entende? Então, assim, eu, sinceramente, Clodoaldo, a resposta que eu tenho para você é que eu espero que numa próxima pandemia a gente tenha um outro governo comprometido com a vida, com a saúde, com a economia, com um orçamento confiável, tá? Porque realmente esse não tem compromisso nenhum com nada disso. Só complementando, Luciana, e concordando com você, veja a mudança no curto intervalo de tempo que houve nos Estados Unidos com a mudança de governo. Basta ter esse exemplo aí para ver como uma liderança, né, preocupada conduz efetivamente a uma mudança de rumo. Já. Pois é, o Biden, né, saiu agora que ele já tinha colocado um plano a semana passada, eu vi agora rapidamente no Instagram, uma notícia que a gente não sabe nem se pode confiar, mas que aparentemente sim, que ele estabeleceu um novo plano agora de auxílio às famílias, né? Então, assim, os 100 dias de governo, ele conseguiu vacinar mais pessoas do que o que ele tinha proposto. Então, assim, na verdade, a gente tem que compreender, o direito, acima de tudo, tem que compreender, porque existe essa situação em que é como se o direito não pudesse se misturar com a política, mas é impossível a gente não fazer uma discussão política, porque tudo isso que a gente trabalha com o quê? Com lei. A lei, na verdade, é fruto de decisão política, de escolha política, tá? Então, é isso que a gente tem que compreender. Toda essa discussão que a gente está falando aqui está extremamente relacionada com o tema da democracia, tá? Com o tema das escolhas dos nossos representantes, certo? Então, eu não vejo outra saída a não ser, na verdade, a saída democrática, né? Eu espero que seja essa a nossa saída, certo, Clodoaldo? Não vejo outra saída a não ser, como aconteceu nos Estados Unidos, uma mudança de governo e agora um governo que vem, apesar de ser um governo liberal, rompendo aí todos esses dogmas de austeridade, esses dogmas de que o Estado não pode gastar. Como é que pode? Uma guerra, né? Uma situação de pandemia completamente extraordinária, o Estado não gastar. No caso do Brasil, não é nem não gastar, é não gastar o dinheiro que tem, que se endividou para, na verdade, ter. Entende? Então, assim, eu deixo aqui essa minha manifestação, espero que, como
Jefferson disse aí, o grande líder não esteja de olho em mim, né? Eu sou tão pequena que eu acho que ele não vai estar nem aí para mim. Espero que se confirme aí essa minha previsão. Mas eu sou professora, sou uma pessoa, na verdade, que trabalha numa instituição pública, e eu me sinto muito à vontade sempre de manifestar, né, tanto mostrar, na verdade, tanto os dados orçamentários que o próprio governo federal publicou, né, como fazer análises dele e apontar, na verdade, uma saída democrática como a única saída possível. Bom, professora, em respeito também ao horário que a senhora colocou, eu acredito que foi basicamente 11h40, né? A gente se estendeu um pouquinho, mas pode ficar tranquila que a gente nós já estamos nos encaminhando para o final. Eu gostaria muito de agradecer pela presença, tanto do professor Labanca, que teve que sair para a aula, quanto da senhora, e da ilustre presença também dos nossos professores da casa, né? Professor Glauco Salomão e professor Marcelo Cassebe. Quem tem um time como esse é um luxo, na verdade, né? Então, eu gostaria de agradecer em nome da instituição, do Setorial de Extensão também, e passar a palavra para o DA, mais precisamente para a Mamed, que vai anunciar aqui o ganhador do nosso e-book, né, que estávamos fazendo um sorteio, estávamos aqui nos bastidores trabalhando também, e o drive desse sorteio, por uma questão de lisura, nós gravamos o sorteio e vamos enviar pelo e-mail para que todos possam visualizar que, de fato, foi um sorteio lícito, né? Nós estamos tentando nos entender com a tecnologia para fazer tudo da melhor maneira possível e criando múltiplas possibilidades. E eu gostaria de também... o professor Sarinho também está presente, desculpe, professor Sarinho, eu não vi o senhor no chat, mas registro aqui e agradeço pela presença. Olha aí, tá vendo? Um time como esse é, de fato, um luxo, né, crianças? Podem admitir. E aí, eu acho que, para finalizar aqui o nosso time de constitucionalistas, eu acho que a professora Flávia Santiago entrasse seria top, né? Como vocês costumam dizer. Mas temos um time de constitucionalistas muito bom. Então, eu vou passar a palavra para a Mamed e, posteriormente, para a Mariana, e Clodoaldo finalizarem, né, fazendo os agradecimentos em nome do DA e dos alunos. Mamed, anuncie. Bom dia, gente. Fiquei caladinho, mas estava aprendendo muito aqui com vocês. Queria agradecer a presença da Luciana, do professor Marcelo Labanca, que está ausente no momento, da professora Rebeca, em nome da extensão. E, então, a gente fez o sorteio, a gente vai disponibilizar a gravação pelo diretório acadêmico, no Instagram do diretório acadêmico e também por e-mail, como a professora falou. O sorteio foi de um livro, de um e-book da editora Juruá, que se chama Questões Jurídicas Decorrentes da Covid-19, Processo, Direito Público e Direito Internacional. O sorteado foi o número 126, eu chequei, ele está na sala. O nome é Maurício Gutenberg Laubrandt, ou Brandt, não sei. Enfim, ele pode entrar em contato com a gente. Acho que a gente tem um e-mail, e aí ele pode entrar em contato pelo Instagram do DA ou pelo e-mail do DA, e a gente faz esse encaminhamento, tá certo? Obrigado pela presença de todos, foi um prazer, e eu passo a palavra para Mariana Oculodo. Eu queria reiterar, né, todos os agradecimentos que eu já fiz, desejar um bom dia e convidar a todos para participar dos demais eventos que nós fizermos ao longo do ano. Teremos eventos aí garantidos até pelo menos em novembro. Então, segue nossa rede social, segue também a da Extensão FECAP, para poder acompanhar o desenvolvimento do projeto. É isso. Bom, pessoal, agradeço a todos pela presença. Vamos nos comunicar ainda pelo e-mail, pelo Instagram, para emissão de certificação. Aqueles que ainda não assinaram o link, por gentileza, o façam, porque dessa maneira nós conseguimos emitir certificado. E, Maurício, vamos também enviar seu e-book, certo? Por e-mail também. E agradeço a todos pela presença. E, sobretudo, ao DA, pelo engajamento, pela participação, por toparem fazer essas loucuras que a gente faz aqui, certo? Obrigada, Mamed, Milena, Clodoaldo, Mari
e a todos os alunos que sempre estão muito envolvidos e são muito participativos. Então, dessa forma, nós finalizamos a nossa gravação e agradecemos pela presença de todos.